Inflação mais baixa provoca o melhor resultado dos últimos 6 meses na Bolsa de Valores de São Paulo. Presidente Lula embarca para fechar acordos na China. Depois de muita polêmica, Congresso instala primeiras comissões mistas que vão analisar medidas provisórias. Ministro Ricardo Lewandowski se aposenta do Supremo Tribunal Federal. Comerciantes da região da Cracolândia, em São Paulo, fecham as portas e quem mantém a atividade fortalece a segurança por conta própria. Conselho Federal de Medicina proíbe prescrição de anabolizantes para fins estéticos. Kuwait faz testes e prepara uma apresentadora virtual de televisão. E em São Paulo, Semana da Leitura incentiva jovens a trocar a internet por livros de literatura e até gibis. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Lula está viajando para a China. Ele embarcou hoje cedo, acompanhado por uma comitiva de 40 pessoas. O compromisso estava marcado para o final de março, mas em função de uma pneumonia leve, ele foi obrigado a adiar. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve desembarcar na China na quarta-feira e começa a agenda de compromissos oficiais no dia seguinte. Na quinta-feira, pela manhã, Lula participa da posse de Dilma Rousseff como presidente do novo Banco do Desenvolvimento, o Banco de Fomento do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Depois, haverá um encontro com empresários e à noite Lula embarca para Pequim, onde se encontrará com Xi Jinping. O presidente do Brasil e o presidente chinês devem assinar acordos bilaterais. Depois será realizada a troca de presentes, a foto oficial e um jantar de autoridades. A comitiva presidencial é composta por parlamentares e ministros. Entre os presentes estão Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Juscelino Filho, ministro das Comunicações, além de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e a primeira-dama, Janja. Essa viagem é importante para o Brasil porque a China é o maior parceiro comercial do nosso país desde 2009. Só no ano passado, a China importou mais de 89 milhões de dólares em produtos brasileiros. A viagem de Lula para a China estava marcada para o fim do mês passado, mas teve que ser adiada em função de um quadro de pneumonia. Antes de embarcar para a China na manhã desta terça-feira, o presidente da República, Lula, passou o cargo para o vice Geraldo Alckmin, que seguirá despachando no Palácio do Planalto ao longo desta semana. Na volta da viagem à China, a comitiva presidencial fará um pouso em Abu Dhabi no próximo sábado para uma visita oficial. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A cada dia que passa, a situação no centro de São Paulo parece piorar. Após os episódios de sexta-feira no feriado, da invasão numa farmácia e também em um mercado por dependentes químicos da Cracolândia, roubos, furtos e arrastões parecem ter virado rotina. Um terror para quem passa diariamente pela região e para os comerciantes que buscam reforçar a segurança de seus estabelecimentos. Depois dos ataques de sexta-feira, no domingo, usuários de drogas invadiram uma lanchonete na Avenida Rio Branco e tentaram furtar uma televisão, uma chapa de lanche e um computador, mas não tiveram sucesso. Situação que não foi igual em um restaurante árabe da mesma avenida. O proprietário disse que a porta de ferro foi quebrada ao meio pelos dependentes químicos, que entraram em bando e roubaram quase todos os eletrodomésticos da cozinha. 20 minutos de invasão resultaram em um prejuízo de R$22 mil. Já na manhã de ontem, um mini-mercado do Largo do Arouche sofreu uma tentativa de assalto. De acordo com testemunhas, um casal tentou roubar 4 barras de chocolate ao leite.
mas foram impedidos por seguranças do estabelecimento. Os recentes ataques e saques são considerados uma reação do tráfico de drogas à estratégia da prefeitura na região da Cracolândia. Até os estabelecimentos que escaparam do vandalismo também estão precavidos. Os funcionários são orientados a baixar as portas ao primeiro sinal de aglomeração. Devido à criminalidade, diversos comércios e prédios históricos estão cogitando fechar as portas. Um deles é o Shopping Moto e Aventura, localizado também na região central. Apesar dos atrativos para os apaixonados pela vida sobre duas rodas, o lugar está cada vez mais vazio. O movimento começou a sumir no final do ano passado, quando a Cracolândia se instalou na porta do shopping. A situação fez com que as vendas despencassem 70%. O reflexo disso é evidente. Diversas lojas encerraram as atividades e, pelos corredores, várias vitrines estão vazias ou cobertas com papelão. Os constantes ataques fizeram com que os moradores da região central mudassem seus hábitos pessoais e profissionais. Muitos deles evitam sair de casa nos horários da ação da prefeitura, que acontece entre 8 da manhã e 3 da tarde. A poucos quilômetros da região da Praça da República e Santa Cecília, onde foram registrados esses arrastões e ataques, temos a Praça da Sé, um dos principais cartões postais da capital. Recentemente, o local virou uma verdadeira praça de guerra em plena luz do dia. Ao andar na região, é comum presenciar diversos momentos de policiais militares correndo na direção de suspeitos de roubo e furto. As perseguições parecem cena de filme, com motos avançando na direção de suspeitos que fogem em bicicleta ou até mesmo a pé. No meio de tudo isso, pessoas transitam saindo ou entrando na estação de metrô. A situação é tão grave que só nos 2 primeiros meses desse ano, 956 roubos foram registrados pela delegacia da região, o maior número de ocorrências desse tipo da série histórica, iniciada em 2002. O número também é 60% maior que o observado no mesmo período do ano passado e 95% maior se comparado com os 2 primeiros meses de 2019, período pré-pandemia. O número de furtos também aumentou na região. Entre janeiro e fevereiro desse ano, foram anotadas 1.967 ocorrências, índice 40% mais alto do que o registrado em um período semelhante do ano passado e o dobro do contabilizado em 2021. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, publicou um decreto no Diário Oficial que institui uma nova política antidrogas e prevê combater o uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas e que estabelece reforçar os fatores de proteção e redução do risco de uso de drogas entre a população. Esse decreto regulamenta uma lei sancionada em 2019, mas que até agora não havia sido colocada em prática. Mas com o início das medidas de enfrentamento na região, que devem começar com a reinauguração do Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, na Luz, o vice-governador Felício Ramute, do PSD, que é o encarregado de gerenciar as ações na Cracolândia, afirmou que o decreto preenche uma lacuna na administração paulista. As brasileiras Katina e Jeane, que foram presas na Alemanha acusadas de tráfico internacional de drogas, foram libertadas hoje pelo Ministério Público do país. Ficou provado que as etiquetas das malas das duas foram trocadas por uma quadrilha que, entre outros pontos, agia no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Quando chegaram na Alemanha, os fiscais encontraram 40 quilos de cocaína na bagagem delas e, por isso, foram presas. Ficaram detidas durante mais de um mês, até que os advogados conseguiram provar que não tinham nada com o tráfico. Elas foram vítimas da organização que agia na área restrita do aeroporto e que durante muito tempo escapou das imagens das câmeras do local. Katina e Jeane já estão no Brasil. Segundo a advogada de defesa das brasileiras, elas foram inocentadas e não precisaram esperar nenhum trâmite processual.
Um adolescente de 13 anos foi apreendido pela Polícia Militar de Goiás depois de atacar 3 alunos de um colégio estadual do município de Santa Teresa de Goiás. Armado com uma faca, foi contido por um auxiliar de serviços gerais. Depois de lamentar o incidente e cancelar as aulas até o fim da semana, a Secretaria de Educação informou que os ferimentos nos alunos foram leves e que o jovem, que não tem histórico de violência, está detido na delegacia. O governo federal vai exigir que redes sociais retirem mensagens de ameaça a escolas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que as plataformas devem ser notificadas sobre perfis e conteúdos suspeitos. Dino vai exigir que as plataformas criem canais abertos para atender às autoridades policiais sobre a solicitação de retirada de conteúdos com apologia à violência e ameaças a escolas nas redes sociais. O ministro cobrou ainda monitoramento ativo para que as plataformas sejam notificadas sobre os perfis e conteúdos suspeitos, identificados pela pasta da Justiça em conjunto com as polícias dos estados. Quem descumprir a notificação pode sofrer sanções, como ser alvo de investigação da Polícia Federal e de medidas determinadas pelos Ministérios Públicos. O ministro se reuniu com representantes de populares redes sociais para debater ações de prevenção à violência nas escolas e evitar ataques, como o ocorrido em uma creche em Blumenau, Santa Catarina, na semana passada, quando 4 crianças foram assassinadas. O Ministério de Segurança já identificou mais de 500 perfis com divulgação de conteúdo violento contra escolas, somente no Twitter. E veja a seguir, inflação mais baixa provoca o melhor resultado dos últimos 6 meses na Bolsa de Valores de São Paulo. E ainda, depois de muita polêmica, Congresso instala primeiras comissões mistas que vão analisar medidas provisórias. Ainda com polêmicas, as comissões mistas para analisar medidas provisórias começaram a funcionar. O governo federal deve unir medidas provisórias e transformar algumas propostas em projetos de lei para garantir rapidez na tramitação e espaço no Congresso para a discussão da nova regra fiscal, que deverá ser levada ao Congresso esta semana. 3 comissões mistas foram instaladas nesta terça-feira para analisar medidas provisórias editadas pelo governo Lula ao longo deste ano. Deputados e senadores vão discutir a MP que reordena a estrutura administrativa do governo federal, estabelecendo 37 ministérios, o novo Minha Casa Minha Vida e o novo Bolsa Família. Essas medidas são fundamentais para o governo e precisam ser aprovadas pela Câmara e pelo Senado até junho, senão perdem a validade. Outras 12 medidas provisórias já foram editadas pelo governo federal esse ano, mas ainda não tem data para começarem a ser discutidas no Congresso. Isto porque desde o mês passado, Câmara e Senado discutem o rito de tramitação das medidas provisórias. Pacheco, presidente do Senado, determinou a reinstalação das comissões mistas para análise das medidas provisórias, conforme prevê a Constituição. Mas Lira, presidente da Câmara, queria que a tramitação começasse pelo plenário da Câmara, como vinha ocorrendo durante a pandemia, mas foi vencido. Agora, busca dar prazo para a discussão das MPs nas comissões mistas e aumentar a participação de deputados nestes grupos. Para Lira, há um desequilíbrio nessa discussão. Atualmente, as comissões contam com 13 deputados e 13 senadores, mas o presidente da Câmara argumenta que o número de deputados deveria ser maior, já que na Câmara há 513 cadeiras, enquanto no Senado são 81 parlamentares. Nesta terça-feira, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se reuniu com líderes da Câmara e propôs transformar algumas medidas provisórias em projetos de lei e unir textos das medidas provisórias para acelerar a tramitação dos textos e garantir que haja espaço para a discussão da nova regra fiscal. Devemos aproveitar alguns dos conteúdos e emendar em MPs que já estão tramitando na casa,
Isso pode permitir, por exemplo, celeridade na votação dos temas tributários, por exemplo, aproveitando MPs que tratam dos temas tributários. O novo arcabouço fiscal é uma grande prioridade para o governo, grande prioridade, sinto isso, tanto da Câmara quanto do Senado. Esse movimento de desaceleração da inflação que é registrado hoje cria esse ambiente ainda mais positivo para que se possa se reduzir os juros no país, revela ainda mais o quanto está desproporcional a atual taxa de juros, e a aprovação do marco fiscal reforça esse ambiente. Então tem um ambiente político no Congresso para a tramitação e votação o mais rápido possível, inclusive já ouvi do presidente da Câmara compromisso em dar celeridade à votação do marco fiscal. Nós estamos criando um ambiente no país de retomada de uma segurança econômica, de uma estabilidade econômica, criando um ambiente para uma curva descendente nos juros no Brasil que estão desproporcionais. Hoje acabou de sair o IPCA, pela primeira vez desde 2021 o Brasil tem no seu índice de inflação acumulado menor do que 5%, desacelerou a inflação, que mostra o acerto das medidas que têm sido tomadas pelo ministro Fernando Haddad, e a aprovação do novo arcabouço fiscal cria um ambiente ainda mais positivo para quem quer investir no país, para a segurança econômica, para a previsibilidade e, na nossa opinião, reforça as bases para uma trajetória descendente dos juros na economia no nosso país. É desproporcional a taxa de juros do nosso país hoje. O IPCA de hoje mostra, mais uma vez, que a inflação está desacelerando, reforçando o ambiente positivo para a queda de juros no país. A inflação de março foi de 0,71%, menos que o IPCA de 0,84% de fevereiro. Dos 9 itens pesquisados pelo IBGE, 8 registraram alta. O que mais influenciou o índice do mês passado foi o preço da gasolina. Apenas os artigos para residência tiveram queda. Os acumulados em 12 meses, o acumulado, está em 4,65%, o nível mais baixo desde janeiro de 2 anos atrás. O preço médio da gasolina subiu depois de 3 semanas em queda. Com a alta de 0,36%, o litro estava sendo vendido a R$ 5,50 na semana de 2 a 8 de abril. Mas, segundo a pesquisa divulgada pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo, em alguns lugares, o motorista tem que pagar até R$ 7,19 na hora de abastecer. No caso do etanol e do diesel, os preços caíram. No mercado financeiro, os investidores repercutiram o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que veio abaixo do esperado pelo mercado, e se animaram com a perspectiva de uma provável queda de juros. Cenários que fizeram o dólar fechar em queda nesta terça-feira de 1,17%, cotado a R$ 5,00 na venda, sendo esse o menor patamar em 10 meses, ou seja, desde junho do ano passado. Já na Bolsa de Valores, a desaceleração do IPCA, somada à expectativa de corte de juros, fez com que encerrasse supervalorizada, com alta de 4,29% aos 106.213 pontos. O Fundo Monetário Internacional revisou para baixo sua previsão para o crescimento da economia do Brasil este ano. O número baixou de 1,2% para 0,9%. Para 2025, o FMI mantém a expectativa de uma alta de 1,5%. Ontem, durante a cerimônia que marcou os primeiros 100 dias do seu governo, o presidente Lula disse que, se for para acreditar nas previsões de organismos como o FMI, é melhor desistir. E a esperada reforma tributária foi o tema de um debate na Federação das Indústrias em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. O governo do estado é favorável, mas faz apelo por garantias contra perdas. Acredite, o Brasil tem 92 impostos, entre federais, estaduais e municipais. O objetivo da reforma tributária é simplificar tudo isso e dar mais transparência. É por esta razão que empresários, comerciantes e políticos são praticamente unânimes em um ponto. Do jeito que tá, não tá legal não. Mas é preciso ter um certo cuidado com a reforma tributária. Para construirmos um ambiente cada vez mais atrativo para vários segmentos da economia, nós precisamos da reforma tributária. Agora, que isso seja feito dentro de um modelo, é essa a discussão,
que proteja o Estado de eventuais perdas de arrecadação no longo prazo, principalmente, e de competitividade no longo prazo. Governador, senadores, deputados federais, estaduais, representantes do comércio e da indústria. Todos começaram a semana reunidos na FIEMES, a Federação das Indústrias. Durante 2h30, ouviram e debateram com o secretário extraordinário da Reforma Tributária pontos de um projeto para alavancar a economia. Juntarmos as forças e debatermos e colocar também a bancada federal na condição de saber exatamente o que pensa o Estado, o que pensa o setor produtivo, para que ela tenha informações e condições de discutir isso no Congresso Nacional. Um estudo da Confederação Nacional das Indústrias revela que regras mais simples e transparentes de tributação vão resultar em um crescimento do PIB de 12% em 15 anos. A reforma tributária é um jogo de soma positiva e todos os setores vão ser beneficiados. Eu acho que esse posicionamento do Estado do Mato Grosso do Sul e essa iniciativa muito louvável da FIENS de trazer todos os setores para a mesa, junto com o governo, junto com o legislativo, é assim que se constrói um país melhor. Menos burocracia na cobrança de impostos significa mais eficiência. E eficiência se traduz em mais lucro. Do ponto de vista de resultado final, a convergência é grande, né? Mas aparentemente você ter a dual União recebendo estados e municípios um outro boleto, vamos dizer assim, por parte do setor produtivo, faça mais sentido do ponto de vista político. O governo federal garante que a reforma tributária só pende para um lado, o da economia. Essa pauta ela não tem nenhum cunho ideológico, muito menos partidário. Essa é de interesse de todos os brasileiros. Para o Brasil retomar seu crescimento é fundamental. Aprovar a reforma tributária não é fácil. Precisa de 3/5 dos senadores, 49 votos a favor de 81, e 3/5 dos deputados federais, 308 de 513. Precisa ainda definir uma data para a votação. É uma matéria polêmica que todo mundo, quando aborda essa questão, é a favor, mas a partir do momento que ela se abre, começa a ter as pressões de grupos. O tempo da sua aprovação, ele deve ser de acordo com a maturação da proposta. Lá nós vamos sentir, a partir do momento que ela está madura, para poder ter os 308 votos na Câmara e os 49 no Senado. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje que vai reduzir as taxas de juros do crédito em até 33% para micro e pequenas empresas. O acordo foi firmado com a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil e vai beneficiar mais de 2 milhões de empreendimentos. O banco disse que o objetivo da parceria é estimular o crescimento das empresas com soluções diferenciadas em crédito e atendimento. Muitas pessoas sonham em deixar o trabalho de carteira assinada para abrir o próprio negócio. Mas é bom ter cuidado porque muitos empresários dizem que se arrependeram da decisão. Direitos trabalhistas, profissionalismo, capital inicial, lucro, faturamento mensal, fornecedores, sociedades, família, filhos, amigos. Todas essas palavras fazem parte de pessoas que largam o emprego de carteira assinada para focar em um negócio pessoal. Com o passar do tempo, o número de pessoas que aderiram a essa prática só aumenta. No ano passado, por exemplo, mais de 5 milhões de novos negócios foram registrados nos Estados Unidos. Desde 2004, não se via tantas empresas registradas em um único ano assim. Mas ser empresário não é uma missão nada fácil. É importante sempre estar atento ao mercado internacional e externo, para não ser surpreendido, como na grande recessão de 2008, ou como no colapso do Silicon Valley Bank em março, que deixou muitas pequenas empresas sem acesso às suas contas. Esses problemas fazem algumas pessoas se arrependerem de ter deixado seus empregos como funcionários de empresas. A saúde mental também é de suma importância para seguir no empreendedorismo. Muitas pessoas começam a se sentir sobrecarregadas, mesmo com uma empresa de sucesso, e o estresse pode acarretar muitos problemas de saúde.
E veja a seguir, ministro Ricardo Lewandowski se aposenta do STF. E veja também, no Kuwait, uma apresentadora virtual está passando por testes para estrear na televisão. Prestes a completar 75 anos, Ricardo Lewandowski deixou hoje o cargo de ministro do STF. A vaga será preenchida por um indicado do presidente Lula e precisará ainda de aval do Senado para tomar posse. Durante uma entrevista, o magistrado declarou que, independente de gênero, cor e raça, quem vai ocupar seu lugar precisa respeitar a Constituição, ter coragem e aguentar pressão. Lewandowski foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula em 2006. No período em que esteve no STF, a corte analisou processos relacionados aos escândalos de corrupção do Mensalão e do Petrolão. Ele também presidiu no Senado a sessão que resultou na cassação do mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Ainda durante a entrevista, Lewandowski defendeu a adoção de mandatos com prazos definidos para membros de tribunais superiores do Brasil. Na avaliação dele, de 10 a 12 anos de mandato é um bom prazo. Vale lembrar que Lewandowski ficou 17 anos no cargo. E a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e outros 5 parlamentares da bancada do União Brasil foram à Justiça para pedir para sair da sigla, mas sem perder o mandato. O pedido foi feito na quinta-feira passada e alegava assédio por parte da direção nacional. Além da ministra, assinaram o documento os deputados Dani Cunha, Chiquinho Brazão, Juninho do Pneu, Ricardo Abrão e Marcos Soares. Eles disseram que foram surpreendidos porque a direção nacional do partido impediu que eles filiassem novos eleitores no Rio de Janeiro para as próximas eleições. O presidente do partido, Luciano Bivar, disse que o partido deverá se manifestar em breve. A reação alérgica de uma goiana de 25 anos a um tipo de pimenta acende um alerta. Alergias podem surgir a qualquer momento na vida e, se não tratada rapidamente, pode até levar à morte. A intenção era apenas sentir o perfume da pimenta durante um almoço em família. Só que o ato quase levou à morte a goiana Thaís Medeiros de Oliveira, de 25 anos. Ela só sentiu o cheiro, viu a pimenta lá, achou bonito e todo mundo sentiu o aroma da pimenta. E ela só colocou e já imediatamente já correu para o banheiro para lavar o rosto e usar a bombinha. A mãe conta que a jovem tem asma severa. Na ocasião, enfrentava uma crise da doença e a pimenta piorou o quadro. E aí ela não aguentou. Já teve que ir rápido para o hospital. No caminho, ela deu 2 paradas. Então, no hospital, ela já chegou sem sinais vitais nenhum. E levaram 8 minutos para voltar ela de novo, para reanimá-la. E aí já entubaram e daí começou tudo. Assim como a pimenta, são vários os alimentos que podem causar reações alérgicas em qualquer momento da vida. Isso acontece por mudanças na imunidade e a gravidade do quadro vai depender da resposta do organismo de cada um. Uma vez identificada a alergia, a indicação é reduzir a 0 o consumo do alimento ou produto causador. Entre crianças, as reações alérgicas são geralmente causadas por leite, ovo e amendoim, fora as picadas de formigas. Já os adultos costumam sofrer reações após a ingestão de frutos do mar, além dos medicamentos, como anti-inflamatórios e analgésicos. Então, muitas vezes o paciente vem ao meu consultório e fala: doutora, mas eu sempre tomei esses remédios. Pelo fato dele sempre tomar, onde ele pode vir a desenvolver. Os sintomas, na maioria dos casos, ficam apenas nas manifestações cutâneas, como vermelhidão, coceira ou inchaço na pele. Pressão baixa, sonolência e desmaio também podem ocorrer. Dor na barriga, diarreia e vômito são outros sinais, assim como tosse, chiado no peito e falta de ar.
A imunologista alerta que quem já tem foco de reação anafilática a alimentos ou remédios conhecidos precisa solicitar ao seu médico um plano de ação para possíveis reações, com indicação de antialérgicos e corticoides. A Thaís, por exemplo, tomava esse tipo de medicamento para asma, mas não foi suficiente. Ela teve um choque anafilático, que é a reação mais grave de uma reação alérgica, tá? Onde, que eu entendi, ela teve até um quadro de edema de glote, dificuldade para respirar, e essa dificuldade para respirar que acabou fazendo com que ela tenha uma lesão cerebral. O caso aconteceu no último mês de fevereiro. Até aqui a batalha foi árdua, mas já com alguns resultados positivos. Uns dias para cá, ela expressou muitos movimentos. A perna, ela não mexia, ela começou a mexer. Os braços, ela consegue levantar os braços para cima. A deglutição dela tá ótima. Outra luta vencida pela família recentemente foi a transferência da moça para um hospital especializado em Goiânia. É porque é o lugar que pode salvar ela. E a luta continua pela saúde da moça, mãe de 2 meninas de 8 e 6 anos de idade, e a sobrevivência da família, que agora depende somente da renda do pai da Thaís. Ela mesmo estando no hospital público, né, tendo pelo SUS, a gente gasta muito, 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 muito. É fralda, alguns lugares dá fralda, outros não. Então tem toda a higiene pessoal dela. Tem exames que eu já levei ela para fazer, que se precisar eu vou levar ela para fazer. Tem locomoção, como a gente não tem um carro para locomover com ela, a gente tem que pagar para locomover ela. Para ajudar no orçamento, a família abriu uma vaquinha na internet. Enquanto espera a solidariedade das pessoas, mantenha a esperança da recuperação da jovem. A gente não sabe, na verdade, como ela vai ficar. Eu já tenho mais ou menos uma ideia, mas para Deus nada é impossível. E eu tenho que tentar. Eu vou tentar todas as possibilidades. Aqui está eu e meu esposo na luta. Ele cuida das meninas e eu cuido dela. E é assim que a gente está lutando. Mais um estudo mostrou que viver estressado é muito pior para o nosso cérebro do que se imagina. Durante mais de 10 anos, foi feito um estudo com quase 25 mil pessoas nos Estados Unidos. E a conclusão foi a seguinte: aquelas que têm mais de 45 anos, que vivem estressadas, têm uma capacidade 37% maior para desenvolver problemas cognitivos. Significa que o cérebro terá maior dificuldade para entender as coisas, guardar e até piora o raciocínio. Em casos mais graves, as falhas de cognição acarretam em problemas de fala, audição e até da visão. Por isso, de acordo com um levantamento publicado na revista JAMA Network Open de Nova York, o melhor é tentar evitar o estresse. Em alguns casos, quem está sob pressão tem maior capacidade para tomar decisões, mas isso não é muito comum. O estresse crônico, além dos problemas relatados, pode causar dores de cabeça, doenças cardíacas, pressão alta, dificuldade para dormir e muito mais. Sem contar que tudo isso junto pode ser a receita para um problema muito comum hoje em dia: a depressão. Por isso, segundo a Associação Americana de Psicologia, quem estiver estressado deve procurar uma solução para o problema o mais rápido possível. Por falar em estresse, um estudo da Universidade de Tel Aviv, de Israel, provou que as plantas que transmitem muita calma a todos nós também podem sofrer de uma certa inquietação. Para a descoberta, os pesquisadores colocaram plantas como pé de tomate em caixas acústicas, anti-som e com microfones ultrassônicos, que são microfones que captam o som acima do que o ser humano consegue ouvir. Por isso, notaram sons com frequências entre 20 e 250 kHz, que traduzido para a audição humana se equiparam com estouros de pipoca ou plástico bolha. Insetos como mariposas e pequenos mamíferos, incluindo ratos, podem detectar essas frequências. Segundo os cientistas, algumas plantas que tiveram seus caules cortados e não foram regadas pelo período de até 5 dias, emitiram de 30 a 50 sons como esses por hora, pelo estresse sofrido.
Já as plantas que não sofreram nenhum tipo de estresse e continuaram com suas rotinas normais, emitiram menos de 2 sons desses por hora. Ainda não está tão visível o que gera os sons, mas os autores suspeitam de um processo chamado cavitação, em que as colunas de água dos caules de plantas desidratadas se quebram, gerando bolhas de ar. Um novo estudo apontou que o cérebro humano se esforça mais enfrentando robôs do que outros humanos. O objetivo da pesquisa foi entender qual a relação e as diferenças de pessoas realizando a mesma atividade contra outras e também contra a inteligência artificial. Pesquisadores da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, analisaram a interação de humanos e robôs em um ambiente mais específico, na prática esportiva. Os resultados publicados na revista eNeuro chamaram a atenção. Os humanos trabalham muito mais o cérebro quando jogam contra robôs do que contra outros seres humanos. Durante uma partida de tênis de mesa, os pesquisadores monitoraram o cérebro de pessoas tanto contra os robôs como contra humanos. Por meio de eletrodos acoplados em bonés, descobriram que quando uma pessoa joga contra um humano, os cérebros funcionam de forma uníssona, ou seja, como se todos estivessem falando a mesma língua. Mas quando feito contra uma máquina de sacar bolas, os neurônios em seus cérebros não estavam alinhados do mesmo modo, provocando um fenômeno chamado como desincronização. Um exemplo para essa situação foi citado um estádio de futebol. Se 1000 pessoas torcerem juntas, significa uma sincronização no cérebro, que é um sinal de que ele está relaxado. Mas se as mesmas 100.000 pessoas estiverem conversando com seus amigos, elas estão ocupadas, mas não estão sincronizadas. Ou seja, essa desincronização é uma indicação de que o cérebro está fazendo muitos cálculos em vez de ficar parado e ocioso. Segundo o estudo, o cérebro humano trabalha mais quando joga contra robôs porque as máquinas não fornecem pistas sobre seus próximos passos. A longo prazo, o objetivo é tentar entender como o cérebro reage a essas diferenças. O estudo ainda apontou que, à medida que os robôs se tornam mais comuns e sofisticados, entender como o cérebro humano responde aos movimentos de um oponente pode permitir que os engenheiros projetem robôs para serem mais naturalistas. E como o assunto é robôs, eles realmente estão ganhando cada vez mais espaço. A novidade agora vem do Kuwait. Na esteira das inovações proporcionadas pela inteligência artificial, o site Kuwait News lançou a primeira apresentadora virtual de televisão. Com um visual sóbrio e falando em árabe clássico, Feda apareceu em um vídeo de 13 segundos postado no sábado pelo Twitter do veículo, que informou que a novidade ainda se encontra em fase experimental. De acordo com o editor-chefe Abdullah Boftain, o Kuwait News está testando o potencial da inteligência artificial com o objetivo de propor conteúdo novo e inovador. A ideia é que no futuro a âncora virtual adote o sotaque kuwaitiano e apresente de fato um noticiário. O Kuwait é um dos países com menor liberdade de imprensa. O pequeno estado do Golfo Pérsico ocupa a colocação de número 158 em um ranking de 180 países elaborado pela organização Repórteres Sem Fronteira em 2022. E a seguir, o Conselho Federal de Medicina proíbe prescrição de anabolizantes para fins estéticos. E ainda, em São Paulo, Semana da Leitura incentiva jovens a trocarem a internet por livros de literatura ou até gibis. A ex-jogadora de vôlei Sandra Matias Correia de Sá está sendo acusada de injúria racial e agressão após atacar um grupo de entregadores de aplicativo no último domingo em São Conrado, bairro nobre da Zona Sul do Rio de Janeiro. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Sandra aparece agredindo Max Ângelo dos Santos. O trabalhador estava com outros entregadores em uma escada na calçada de uma das ruas de São Conrado, quando, segundo ele, a mulher foi em direção deles, cuspiu no chão e continuou caminhando. A ex-jogadora de vôlei retornou e começou a arrumar problema com uma menina que também trabalha como entregadora, de acordo com relatos em entrevista ao Jornal Nacional da TV Globo.
Só que Sandra já tem passagem pela polícia por furto de energia elétrica no Leblon, onde mantém uma escola de vôlei de praia, e outro por injúria e ameaça. Ainda segundo Max, enquanto ela agredia uma das entregadoras, disse: "Você não está na favela, você está aqui. Quem paga o IPTU aqui sou eu, rapaz." A entregadora atacada contou que a mulher a chamou de lixo e favelada e a chamou para a briga. Em seguida, Sandra avançou sobre Max, o agredindo com socos e chutes. Depois, ela retirou a coleira do cachorro e o chicoteou. No relato de Max, ele disse que a ex-jogadora o tratou como se ele fosse escravo. Indignado, ele disse que isso não pode acontecer, que não tem como aceitar uma situação como essa. Max é morador da Rocinha e trabalha há 1 ano e meio em ocupações informais, desde que perdeu o emprego de carteira assinada. Depois das agressões, prestou depoimento à polícia e passou por exames no Instituto Médico Legal. Sandra Matias Correia de Sá ainda não se pronunciou sobre as acusações. O Conselho Federal de Medicina proibiu o uso de anabolizantes com finalidade estética para ganho de massa muscular ou melhora do desempenho esportivo. A decisão foi tomada em razão da inexistência de comprovação científica suficiente que sustente o benefício e a segurança do paciente. A medida publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União destaca a existência de estudos clínicos randomizados de boa qualidade metodológica que demonstram a magnitude dos riscos associados à terapia hormonal androgênica em níveis acima dos fisiológicos, tanto em homens quanto em mulheres, além da ausência de comprovação científica de condição clínico-patológica na mulher decorrente de baixos níveis de testosterona ou androgênios. Por meio de nota, o Conselho alerta para os riscos potenciais do uso de doses inadequadas de hormônios e a possibilidade de efeitos colaterais danosos, ainda que com o uso de doses terapêuticas, especialmente em casos de deficiência hormonal não diagnosticada apropriadamente. E o Conselho de Medicina também define que ficam proibidas a prescrição e a divulgação de hormônios anunciados como bioidênticos em formulação nano ou com nomenclaturas de cunho comercial, sem a devida comprovação científica de superioridade clínica para a finalidade prevista, assim como de moduladores seletivos do receptor androgênico para qualquer indicação. A vedação está de acordo com o entendimento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Flamengo demitiu hoje o técnico português Vitor Pereira. A decisão foi tomada ontem, depois da derrota por 4-1 na final do Campeonato Carioca. Mas a direção esperava que ele pedisse demissão. Como Vitor Pereira não fez, foi dispensado depois de pouco mais de 90 dias no comando do time, onde teve o pior aproveitamento dos últimos 5 anos. O português comandou 5 finais de campeonatos e perdeu todas. Morreu hoje no Rio de Janeiro, aos 78 anos, a cantora Sinara, integrante do quarteto Em Si. Ela estava internada com problemas respiratórios depois de uma cirurgia por causa de uma fratura no fêmur. Sinara formou o lendário grupo vocal em 1964, com as irmãs Cívia, Cibele e Silene. Nascidas em Ibirataia, na Bahia, as irmãs do quarteto Em Si se mudaram ainda jovens para o Rio de Janeiro para trabalhar com música, contando com o apoio do poeta e compositor Vinícius de Moraes. O velório de Sinara vai começar amanhã, à 1h da tarde, no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, onde depois será sepultado. Aumentou o valor dos cachês que os artistas podem receber pela Lei Rouanet. Os empresários que repassam podem abater o dinheiro do imposto de renda. A decisão da ministra da Cultura, Margarete Menezes, publicada hoje no Diário Oficial, atinge as categorias artísticas de cinema, moda, teatro e música. O teto para um artista, solista e modelo, por exemplo, que era de R$ 3.000, passou a R$ 25.000.
Igualdade e respeito às diferenças. Esse é o tema da 12ª Semana Municipal de Incentivo ao Estudo e à Leitura da cidade de São Paulo. Mais de 1.000 estudantes da rede pública irão participar da edição realizada por uma parceria das secretarias municipais de Educação, Cultura e da Pessoa com Deficiência. O repórter Leonardo Félix esteve presente e fala sobre a importância do conhecimento através dos olhares admirados pelas crianças. Em uma sociedade cada vez mais violenta, uma possível solução para um futuro melhor e mais pacífico é apostar na formação dos novos cidadãos, as crianças e adolescentes. E com esse objetivo está sendo realizada a 12ª edição da Semana Municipal de Incentivo e Orientação ao Estudo e à Leitura, evento gratuito que faz parte do calendário oficial da cidade de São Paulo. A iniciativa é uma parceria das Secretarias Municipais de Educação, de Cultura e da Pessoa com Deficiência, além de contar com o apoio de importantes entidades, como o Sesc São Paulo, a Câmara Brasileira do Livro, o Museu da Língua Portuguesa e sindicatos de profissionais da educação. Quem criou o projeto foi o vereador Eliseu Gabriel. Para que haja esse envolvimento com o estudo, com a leitura, a sociedade precisa assumir como isso um valor. Isso, os pais, as famílias têm que estar presentes na educação dos filhos, junto com a escola, para que realmente seja uma causa da sociedade, seja um valor importante o conhecimento. As diferenças fazem parte da humanidade, isso é uma beleza, isso tem que ser usado para a gente crescer mais. A busca do conhecimento é um grande processo civilizatório, que a gente vai se tornando humano cada vez mais em função do conhecimento, em função do estudo, em função da leitura. Esse esforço precisa ser usado para o bem. Nesta edição da Semana de Leitura, o tema é Igualdade e Respeito às Diferenças. E as atividades acontecem de maneira presencial em diversos pontos da cidade e de forma online, até o dia 14 de abril. São esperados mais de 1.000 alunos da rede pública municipal, professores e bibliotecários. A maioria desses alunos nunca tinha ido a um teatro e esse primeiro contato aconteceu em um palco muito especial, no Teatro Municipal de São Paulo, local da abertura do evento. Eu já cheguei a passar em frente dele, tal tudo. Ele é muito lindo, cada decoração dele, cada detalhe é maravilhoso, eu amei o teatro. Eu achei emocionante, muito legal, bonito, lindo demais. E a garotada está com a leitura em dia? As respostas podem nos surpreender. Eu gosto de ler muita poesia, uns 2, 3 livros de poesia. Poesia, ela é mais legal do que gibi, qualquer coisa. Eu gosto de ler muito. Uma parte fundamental nesse processo é o professor. A educadora Luciene Sioff aposta no poder transformador da leitura. É uma outra forma de competir um pouquinho com o celular, com as mídias sociais, com o videogame, porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil hoje. As pessoas falam assim, mas como é que eu vou fazer o meu filho ler? Consegue. Você só tem que saber como fazer isso. Vamos começar talvez do gibi e vamos chegar no clássico. Consegue fazer isso também. Indígenas e negros, portadores de diversos tipos de deficiência, entre elas a síndrome de Down. Todos eles foram representados no evento para transformar a cidade em um local mais justo, bonito e solidário. Além de apresentações musicais e teatrais, uma das principais atrações foi o escritor Beto Junqueira, vencedor do Prêmio Jabuti, autor de 30 obras publicadas com 1,5 milhão de cópias vendidas no Brasil e no exterior. Ele apresentou para a criançada obras infanto-juvenis e fez um alerta sobre um tema muito importante e atual: o bullying nas escolas. Um momento mágico de eu poder passar para essas crianças o que eu sofria desde quando eu era pequeno e tinha o bullying, apanhava muito na escola, cresci muito inseguro e depois com as redações, os textos que o professor dizia que eu seria escritor, eu comecei a me fortalecer. Mas como um evento como esse pode influenciar a criançada para vencer os preconceitos? Bem, nada melhor do que ouvi-los para saber. Ajudar os moradores de rua, ajudar os cegos também e não ter racismo. Ajuda eu não sei muito de educação com as pessoas que é cadeirante, cega ou surda, para eu ajudar quem é cega ou cadeirante surda também, para eu ter mais respeito com as pessoas que é diferente a mim
e ser como falar com você, como falar com todo mundo igual. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.